De imediato a palavra ao Dr. João Maceno, ilustre advogado que conheço também há muitos anos pelas funções que exerce como Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados de Lisboa, com quem temos tido sempre alguma boa ligação, agora já menos porque já não estou no Tribunal, e como conhecedor de toda a realidade judiciária, eu deixaria para ele todos os temas que ele quisesse abordar, que iriam elencados, e contamos muito com a sua ajuda e com o contributo que nos puder dar nesta jornada. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Daniel. Queria dizer que não é com alguma ligação, eu acho que tivemos uma excelente ligação sempre que necessitámos de nos cruzar e de cooperar no sentido de resolver problemas que afetavam as comarcas, e isso eu saúdo naturalmente. Queria naturalmente agradecer o convite na pessoa do Dr. António Marçal, saudar a iniciativa. Aliás, nós felizmente temos tido a oportunidade de ter várias iniciativas multidisciplinares, e isso, como disse o professor Vera Cruz, é fundamental. É mais fácil cooperar com pessoas que se conhecem do que com pessoas que nunca se ouviu falar nem nunca se viu. E a multidisciplinaridade permite-nos ouvir perspectivas diversas sobre uma mesma realidade, porque no fundo a realidade é única e é a questão judicial e o sistema judicial. Quero também cumprimentar todos os meus colegas de mesa, seguramente bem mais habilitados do que eu para falar sobre estas temáticas, mas de qualquer modo eu tentei também por tópicos, não tenho a limitação do professor Vera Cruz. Já agora explicar que cheguei atrasado porque estava à espera que passassem pelo hall do hotel e fiquei lá à espera. Felizmente ainda me lembrei a tempo antes da conferência acabar, Portanto, às vezes os advogados têm destas coisas, mas de facto também foi induzido em erro pela recepção. De qualquer forma, falando do que nos interessa e do que nos preocupa, que é o sistema judicial, eu ouvi uma expressão esta semana que por acaso se calhar passarei a subscrever, que é a seguinte: eu sempre falei que a justiça era um parente pobre e sempre ouvimos falar que a justiça era um parente pobre. Eu esta semana, e tenho que dar os créditos a quem o disse, se calhar já não estamos só no parente pobre. Eu ouvi falar o Dr. Artur Cordeiro que se calhar a justiça já está numa situação de mendicidade. E se calhar é verdade, porque tal o desinvestimento que temos verificado ao longo dos últimos anos, que eu diria que há direitos constitucionais, mas uns são mais constitucionais do que outros. Não é possível dizer que a justiça está ao mesmo nível da saúde e da educação, porque não está. Não está, é uma falácia. São todos direitos constitucionais, nós sabemos bem a relevância que tem a justiça, mas, de facto, para a opinião pública e para os políticos, que no fundo se preocupam com a opinião pública e as sondagens, a preocupação resume-se à saúde e à educação. A justiça é, eu diria, a preocupação, a única que existe é a corrupção. O resto não interessa nada. A corrupção é que aparece na televisão, a corrupção é que dá manchetes nos jornais e nas redes sociais e infelizmente, acaba por tapar os verdadeiros problemas da justiça. Não digo que a corrupção não seja um problema, porque é óbvio que é um problema, ninguém o pode negar. Agora, resumir os problemas da justiça à corrupção é uma falácia completa e interessa a quem, me parece, não querer que as pessoas exerçam os seus direitos. Há N situações em que me parece que esse é o caminho que se pretende. E o desinvestimento tem vindo a conduzir, no fundo, a um descrédito da justiça. Quando nós, e aqui eu recordo uma situação que me aconteceu na semana passada no Palácio da Justiça, em que tinha um processo em que, por acaso, os clientes eram de nacionalidade inglesa. Nós entramos pela porta mais próxima da Marquês da Fronteira e eu expliquei, temos aqui 2 elevadores, não funcionam. Portanto, vamos ter que atravessar para o outro lado. Faz bem, é logo de manhã, até foi às 9 da manhã, achámos todos muito bem, fizemos uma espécie de jogging até à outra ponta do tribunal. Na outra ponta do tribunal, eles, ingleses, olharam para aquilo e perguntaram-me: a sinalética, nós vamos para onde? Olha, eu não sei para onde é que vamos, mas a senhora funcionária disse que íamos para, salvo erro, para o 6º andar, nós vamos para lá. Ok, estão aqui 2 elevadores, pronto, aqui pelo menos há 2 elevadores que funcionam. Mentira, só um é que funciona. Portanto, a explicar isto a um inglês é uma coisa muito difícil, porque ele olha para aquilo e diz: não é possível compreender que em 4 elevadores só um é que funciona. Depois,
chegados ao sítio onde tínhamos sido indicados para nos dirigir, chegámos lá e disseram-nos não era ali. Pronto, e nós continuámos a descer e eu disse, olhem, temos duas hipóteses, ou vamos de elevador ou vamos pelas escadas. E eu a medo disse, se calhar pelas escadas é um bocadinho mais rápido, até porque estamos às 9 da manhã, é a altura de maior afluxo das pessoas. E eles disseram, pronto, vamos descer pelas escadas. Agora, explicar a alguém que há 4 elevadores, só um é que funciona, e eu acabei por lhe dizer, nós aqui prezamos muito o nosso coração e damos condições às pessoas para praticar exercício físico. Eu não vou continuar a rábula, porque a rábula ainda continua, porque primeiro vamos ter uma chamada e depois vamos descer outra vez. Portanto, eu diria que o Estado cuida da nossa saúde física e quer que nós mantenhamos uma boa forma. Isto é uma rábula, mas infelizmente acontece todos os dias no Palácio da Justiça, que é um dos principais tribunais portugueses, como sabemos, que está no centro da capital portuguesa e que tem estas condições deploráveis para nós trabalharmos. Para mim, para começar, é um edifício que não é suficientemente aproveitado e que deveria ser, e está neste momento, felizmente, por força do trabalho do Sr. Juiz Presidente, estão a reocupar e a tentar reafetá-lo, mas acho que é uma pena aquele edifício não ter a afetação que deveria. E agora, depois desta rábula, eu iria falar do que é que eu penso que poderá ser o futuro da Justiça e, em especial, dos senhores oficiais de Justiça. A primeira situação que para mim merece uma atenção redobrada é uma credibilização do oficial de Justiça. Não é possível que continue a haver oficiais de Justiça que possam chegar à televisão e dizer que não podem ir trabalhar para Lisboa porque não têm dinheiro para pagar uma renda. Isto para mim é o descrédito total da Justiça, que na capital não consegue ter meios humanos para trabalhar porque não paga o suficiente para suportar uma renda. Acho que essa credibilização e essa melhoria do estatuto da carreira é essencial. E é o princípio de tudo, porque a partir daí decorre tudo o resto. Se nós dermos valor a quem temos que dar e não nos preocuparmos só com criar uma espécie de terminais de aeroporto quando se chega aos tribunais, mas darmos valor às pessoas, porque ao fim e ao cabo nós trabalhamos para e precisamos das pessoas. Quer se queira, quer não, por mais inteligência artificial, não sou tão cético como o professor Vera Cruz, acho que a inteligência artificial de facto existe e vai ter que ser uma ferramenta a utilizar no presente e no futuro, mas acho que as pessoas são fundamental. E as pessoas que trabalham nos tribunais não podem continuar a ter as condições que têm. Isso é uma evidência. E essa melhoria das condições, que é reclamada e legitimamente reclamada, passa por, não só pela questão da remuneração, mas também por repensar o que é que um oficial de justiça pode fazer. Que competências é que um oficial de justiça deve ter e se faz sentido que nos oficiais de justiça não haja também uma separação por áreas do direito. Acho que todos ganharíamos, quer magistrados, quer advogados, ganharíamos muito com uma especialização dos oficiais de justiça por áreas de prática do direito. Creio que isso seria algo que tem que ser ponderado, porque é muito mais fácil para alguém dar informações ou auxiliar, por exemplo, um advogado ou um cidadão, quando está a trabalhar numa área para a qual foi preparado, não é só, entre aspas, atirar as pessoas para os tribunais e esperar que elas se enrasquem. Parece-me que a melhoria do estatuto do oficial de justiça passa também por conseguir ter acesso à formação que lhe permite exercer as suas funções da melhor forma. Isso parece inevitável e isso perpassa toda a sociedade. Nós temos que capacitar as pessoas para trabalhar melhor e para se sentirem melhor, porque eu acredito que todos querem ser melhores. Agora, é ser melhor com condições, não é ser melhor sem condições. E isso passa por dar formação nas áreas e pagar, obviamente, melhor às pessoas, mas não vou estar sempre a repetir, porque isso é a base de tudo. Mas acho que temos que ponderar como é que vamos evoluir, que formação é que queremos dar aos senhores oficiais de justiça e que valor é que vamos dar num período transitório à experiência e aos conhecimentos adquiridos. Porque nós, para valorizarmos a carreira, temos que
começar a elevar o patamar de ingresso na carreira e também valorizar os que já lá estão. Parece-me inevitável. E depois, os que já lá estão têm que receber formação adequada ao novo estatuto que, creio eu, será desejável que o oficial de justiça tenha. Os novos terão que ser preparados para funcionar nesse novo sistema, porque a valorização da justiça passa pela valorização de todos e cada um de nós. E começamos em todos nós, advogados, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais e oficiais de justiça. Todos têm que ter formação para que todos funcionem melhor e para que o sistema seja harmónico. Claro que vão-me dizer que é uma coisa difícil de fazer, é mais difícil se não investirmos. E se o investimento for feito só em obras de fachada, ou pelo menos não sendo fachada, aquelas que é mais fácil de vender na opinião pública, como os tais terminais de aeroporto, se calhar para um tribunal é mais importante as condições materiais que se dão a um funcionário do que se calhar o terminal de aeroporto. Porque se calhar essas condições materiais que se dão conduzem a funcionários mais satisfeitos, que até servem melhor ao cidadão e todos aqueles com quem têm que se cruzar. Parece-me que isso tem que ser ponderado, tem que ser concretizado essencialmente, porque de facto não é possível ter as condições que existem atualmente e é, quanto a mim, essencial programas de formação contínua que incluam inclusivamente formação na área da legislação que vai saindo dentro da área que cada um tem que trabalhar. E isso para mim é inevitável. E, claro, não se podem introduzir tecnologias sem que haja a formação adequada nessas tecnologias. Não é, está aqui isto, começa a trabalhar. Tem que se ter um programa de formação e, de preferência, porque eu acho que um dos erros que existe é que a formação, quando é dada para programas que são utilizados por vários agentes da justiça, é dada por parcelas. E é um erro, porque deveria ser dada congregando todos os agentes da justiça, de maneira a que, na aprendizagem de uma realidade nova, todos sejam confrontados com essa realidade e coloquem as suas questões. Porque é diferente as questões que coloca o oficial de justiça, um magistrado judicial, um magistrado do Ministério Público ou um advogado. E se todos estiverem na mesma sala a falar sobre os mesmos temas, se calhar tudo vai funcionar melhor e não teremos aqueles velhos do Restelo que são contra tudo e contra todos, mas teremos, se calhar, pessoas minimamente sensibilizadas para a nova realidade que aí vem e que partilham experiências. Acho que a justiça tem que combater uma ideia que ainda existe muito de quintinhas. E esta formação por quintinhas é um erro. É um erro. Nós temos que compreender, e há colegas meus que muitas das vezes também são sobranceiros com oficiais de justiça e com outros agentes de justiça. E eu muitas vezes lhes digo, se vocês querem ser melhor tratados, têm que tratar melhor as pessoas também. Têm que ser menos arrogantes. E isso passaria por conhecer as pessoas com quem falamos, com quem temos que lidar diariamente. Se todos estivermos numa mesma formação, garanto-vos que o contacto é completamente diferente. E isso, quando há realidades novas que vão ser incorporadas no sistema, parece-me ser fundamental como uma forma de a própria novidade ser aplicada de uma forma mais eficaz. Não vejo outra forma de o fazer que não seja em conjunto, unidos, lado a lado, a aprender ao mesmo tempo, a partilhar dúvidas e a pedir esclarecimentos. Porquê é que não há, por exemplo, esclarecimentos em conjunto de todos os agentes da justiça sempre que há uma inovação tecnológica? Não consigo perceber porque é que não há. Eu dou-vos um exemplo. O RCBE, quando entrou, foi algo que parecia que vinha aí a terceira revolução ou a terceira guerra mundial na justiça ou no direito. Qual é que foi o maior problema? É que o IRN teve formação, os advogados tiveram a formação que conseguiram e todos os outros tiveram que se adaptar. Porquê é que nunca houve uma preparação da entrada em vigor de um regime tão impactante nas vidas de todos em conjunto? Porque parece que há medo de fazer este tipo de formações. Porquê é que não nos juntamos todas as áreas que aqui estão representadas sempre que há uma alteração legislativa, por exemplo, para tentarmos coordenar a forma como vamos encará-la? Isto é um desafio que eu acho
que nós, na Ordem dos Advogados e o sindicato, poderíamos ponderar e começar a fazer mais formação conjunta. É um desafio que eu deixo aqui. Acho que era importante, em áreas que tocam oficiais de justiça, por exemplo, falando do caso dos advogados, haver formação conjunta. Por que não? A questão de, muitas das vezes, e nós sabemos, e isto tem a ver com uma realidade que já foi aqui falada, ao lado dos escritórios de advogados, que são a porta de entrada do sistema de muitas situações que depois geram conflitos, o próprio primeiro contacto, que muitas vezes acontece com o tribunal, porque é que não é aproveitado para que haja uma espécie de mediação dada pelos funcionários judiciais? Porque é que, e nós sabemos quantas vezes, que muitas vezes as pessoas, a primeiro sítio onde vão é ao tribunal, porque é que não há o aproveitamento da capacidade instalada para preparar as pessoas para ter essa conversa inicial, para saberem dirigir as pessoas para os sítios? Porque é que não se aproveita isso? É uma pergunta que eu aqui deixo e acho que poderia ser aproveitado no sentido, não é preciso criar um serviço específico de mediação, mas ter uma preparação para o atendimento ao público e para o direcionamento e aconselhamento das pessoas. Qual é a formação que os senhores funcionários têm para esse efeito? Zero. Portanto, era uma forma de melhorar o sistema, tornar o sistema, e para não dizerem que não uso aqui nenhum anglicismo, mais user-friendly. Portanto, que acho que é importante que pensemos nisso. Eu diria que a questão e agora já sei que o meu tempo já está a esgotar-se, mas só não queria deixar de falar disto, que tem a ver com o que eu acho que deve ser feito, ou as sugestões que eu teria em relação às automatizações, à questão da interoperabilidade, que eu acho que é fundamental, criar mais funcionalidades automatizadas, substituir o tradicional meio, por exemplo, dos agendamentos telefónicos, criar funcionalidades que permitam um agendamento mais rápido e mais fácil para os senhores funcionários através de funcionalidades informáticas, por exemplo. É um exemplo, criar automatizações que permitam que tudo funcione mais rápido e que funcione de uma forma mais inteligente, apesar do que foi aqui dito, que a inteligência artificial não é inteligente, mas pode nos ajudar a sermos nós mais inteligentes. Eu diria que, se nós conseguirmos, por exemplo, que todos os sistemas governamentais tenham a tal interoperabilidade que se fala, o próprio trabalho dos senhores funcionários também fica melhorado. É óbvio que fica. E isso deveria ser algo que nos deveria preocupar e que nos deveria levar a ponderar essas situações. Outra das coisas, e isto tem mais a ver com algo que eu já vi funcionar e que acho que poderia ser uma via para melhorar o relacionamento entre nós, advogados, e o sistema judicial e os senhores funcionários, que era criar uma integração entre os sistemas dos advogados e os sistemas judiciais, neste momento, os sítios. Se houvesse uma ligação mais fácil entre os sítios e sistemas que sejam utilizados por advogados, poderíamos facilitar as próprias notificações. Se, por exemplo, o advogado, em vez de ter que ir aos sítios ou de ter que estar sempre a consultar o processo, tivesse naqueles programas, que poderiam inclusivamente ser fornecidos pela Ordem dos Advogados, o acesso direto ao processo, era mais fácil para todos, creio eu. E é algo que nós deveríamos pensar. Em relação à inteligência artificial, eu diria que o que me preocupa, e eu aqui também partilho de algumas das preocupações que o professor Vera Cruz aqui expressou, tem muito a ver com o quê? O receio que eu tenho que a desumanização e a tentação que poderá haver para reduzir custos de dispensar a parte humana para permitir a entrada da inteligência artificial conduza a uma justiça parametrizada, padronizada, em gavetas, que no fundo é a própria negação da justiça. E esse é o risco que eu acho que pode acontecer se a inteligência artificial não for utilizada convenientemente e se não for um suporte à decisão e não um substituto da decisão humana. Porque o risco que existe com a inteligência artificial é, e aqui os senhores magistrados judiciais sabem que este é um risco que existe, e eu vou só dar-vos aqui um exemplo, mesmo para terminar, que tem a ver com uma realidade
que me foi contada através do que se passa no Brasil. No Brasil, a inteligência artificial tem uma inteligência, tem uma utilização muito mais avançada do que em Portugal e fizeram uma pergunta à qual a resposta me parece ser óbvia, que é a seguinte: se nós temos um magistrado judicial que despacha 10 mil processos por ano, o que é que acham que ele vai fazer com a inteligência artificial quando ela surgir? Esta é a pergunta. Porque, de facto, nós sabendo que poderemos passar a ter as tais sentenças por algoritmo, se há situações em que isso poderá fazer sentido, seguramente há áreas em que não fará qualquer sentido. E o risco que nós enfrentamos é este: substituir as pessoas por máquinas e de não utilizar as máquinas como auxiliares das pessoas. Muito obrigado.